Muito bem. Então, o tópico de hoje é mais um tópico dentro do capítulo de algoritmos em grafos. Hoje nós vamos estudar o que se denomina árvore geradora mínima. Vocês sabem o que é árvore? Vocês sabem o que é subgrafo gerador, né? O subgrafo gerador é um subgrafo que contém todos os vértices do grafo original. Então, uma árvore geradora é apenas isso, um subgrafo gerador, que é uma árvore. E para que a gente possa falar de mínimo, tem que haver alguma quantidade que a gente pode minimizar. Então, nesse caso, nós vamos colocar pesos nas arestas e vamos procurar, dentre todas as possíveis árvores geradoras, aquela que minimiza a soma dos pesos, ou rótulos, como se queira chamar, das arestas que são utilizadas naquela árvore. Então, é uma das árvores que minimiza a soma total dos custos ou pesos das arestas, dentre todas as árvores geradoras. Por que eu digo uma das? Porque pode ser que você tenha mais do que uma árvore geradora com o mesmo custo total. Então, a primeira pergunta interessante que eu deixo para vocês é: em que casos um grafo pode ter mais de uma árvore geradora mínima, portanto com o mesmo peso, né? E o que impede isso? Quer dizer, se há grafos cuja árvore geradora mínima é única, que propriedades esses grafos devem ter? Tá? Então, eu deixo esses dois probleminhas para vocês pensarem depois. Sugiro fortemente que vocês resolvam esses dois exercícios. Então, para começarmos com uma aplicação, considere o seguinte problema. Você tem uma rede de computadores, existem interligações entre vários deles, ou entre possivelmente até todos esses, e você agora vai substituir aquele cabeamento antigo dessa rede por, digamos, fibra ótica. Mas você quer gastar a menor quantidade possível de fibra ótica, mantendo todos os computadores ligados entre si. Ou seja, você quer que cada computador seja capaz de se comunicar com os demais, ainda que ele precise intermediar a sua comunicação através de algum outro que esteja pelo caminho. Tá? Nós não estamos pressupondo redundância. Então, não importa que haja caminho único. Tá? A desvantagem do caminho único numa rede é justamente que, se alguma máquina cair, todas as comunicações que dependiam daquele nó da rede em funcionamento deixam de funcionar. É como quando fecha um aeroporto. Quer dizer, se é através dele que passam os voos para diversos outros destinos, você tem que buscar alternativas, ou você tem que dizer, olha, infelizmente vamos ter que cancelar um monte de voos aí, né? Os dois problemas, rotas de voos, esse de encontrar uma forma minimal de conectar todos os computadores, podem ser modelados como um problema em grafo, e para uma formulação como essa, no caso dos computadores aqui, fica claro que o que a gente está buscando é uma árvore geradora. Então, o que nós queremos é manter a interconexão, mas usando a menor quantidade possível de fibra ótica. E manter a interconexão, como eu disse, significa que cada um pode falar com qualquer outro, ainda que seja através de algum intermediário. Então, em outras palavras, você quer um grafo que seja conexo. Se não for conexo, você não consegue que dois se comuniquem. Mas, se você não quer redundância, então você, obviamente, vai evitar ciclos. Então, nós estamos buscando um grafo que seja conexo e acíclico. Então, nós estamos buscando uma árvore. Mas nós queremos gastar a menor quantidade de fibra ótica possível. Bom, a quantidade de fibra ótica gasta é a soma dos comprimentos das conexões que são feitas. Então, se você modelou como um grafo, você está procurando uma árvore geradora mínima. Então, as arestas desse grafo vão representar as conexões, os vértices do grafo vão representar os computadores. E nós vamos associar o que podemos chamar tanto de peso quanto de custo para cada aresta, que representa justamente a quantidade de fibra ótica necessária para fazer aquele percurso ali. Então, nós estamos buscando, como eu falei, um subgrafo gerador que seja conexo e ao mesmo tempo que seja acíclico. Então, uma árvore geradora é o que nós estamos buscando. Se o grafo não for conexo, você não vai achar nenhum subgrafo conexo dele, muito menos uma árvore
uma árvore que seja subgrafo conexo daquele grafo. Então, daqui para frente, nós vamos supor sempre que o grafo que a gente está trabalhando é um grafo conexo. E por causa de querermos evitar redundância, então nós vamos evitar os ciclos, com isso vai ser uma árvore. Neste exemplo dessa aplicação, o custo da aresta vai corresponder, de alguma forma, a quanta fibra ótica é usada. Então isso pode ser comprimento, pode ser custo financeiro, e essas coisas são sempre não negativas. Mas você pode olhar o problema sob o ponto de vista de grafo, ainda que não modelando essa aplicação, no qual arestas podem ter custo negativo. Certo? Quer dizer, você pode ter um processo através do qual utilizar uma aresta conta como um certo custo, mas utilizar uma outra aresta conta como um certo lucro, em cujo caso você modelaria esse problema utilizando pesos positivos e negativos. Eu vou usar indiscriminadamente peso ou custo, às vezes eu falo também rótulo da aresta, porque dependendo da aplicação, essa é a terminologia mais adequada. Então a gente pode precisar de uma ou de outra. E para o problema que nós vamos lidar aqui, nós vamos considerar apenas grafos onde os pesos das arestas são positivos. E isso porque em uma grande quantidade de aplicações é assim que se tem a situação. Porque o que acontece é que se você tiver custos negativos, vários problemas passam a ter um tratamento especial, requerer um tratamento especial. Especialmente os problemas de caminhos mínimos que a gente vai ver a partir da próxima aula. Então, a formulação do problema da árvore geradora mínima, na terminologia já de grafo, é o seguinte, né? Você tem um grafo conexo, vamos chamá-lo de G, conjunto de vértices V e arestas E, e uma função W de E no conjunto dos números reais positivos, onde W, para cada aresta UV, associa um custo, um valor, um peso. Né? E na saída, nós queremos um subgrafo que seja gerador, mas que seja conexo. E nós queremos minimizar o custo total. O custo total é a soma dos custos de todas as arestas utilizadas naquele subgrafo gerador. E a única exigência que nós fazemos na formulação do problema é que esse custo seja mínimo e, com isso, passa a ser uma decorrência que o grafo gerador que nós vamos obter é sempre uma árvore, porque se tiver algum ciclo, tem nesse subgrafo um subgrafo dele, que é uma árvore, porque você remove alguma aresta conveniente aí desse ciclo. Tá? Então, no exemplo desse grafo aí de cima, as arestas que estão marcadas em azul no grafo de baixo formam uma árvore, e dentre todas as possíveis árvores geradoras desse grafo, essa foi escolhida como sendo aquela que minimiza a soma dos pesos aí das arestas, que são esses números que eu estou marcando aqui. Qualquer outra árvore que você tomar e que seja geradora, ela vai ter um custo maior ou igual a esse. Por exemplo, nós poderíamos trocar a aresta BC, essa aresta daqui, nós poderíamos trocá-la pela aresta AH. Se fizéssemos isso, o grafo resultante ainda seria uma árvore, porque eu estaria acrescentando uma aresta AH que fecha um circuito, que é o circuito ABCFGHA, e depois removendo a aresta BC, eu destruo esse ciclo. O grafo continua conexo e o peso é o mesmo, porque eu troquei uma aresta de peso 8 por outra aresta de peso 8. Então esse grafo, por exemplo, tem duas árvores geradoras de custo mínimo. Pelo menos duas. Possivelmente haja outras. Classicamente se estudam dois algoritmos para esse problema. E os dois algoritmos utilizam a estratégia gulosa. Então, nós teremos, entre a aula de hoje e a próxima, exemplos de algoritmos gulosos em cima de estrutura de grafo.
Então, é uma forma de você rever o tópico, já que ele é tão importante no projeto de algoritmos. Então, esses dois algoritmos foram desenvolvidos, um por Prim e outro por Kruskal, e eles são parecidos na sua forma geral, mas existe uma especialização fundamental que acontece para que você chegue a um ou outro deles. Então, nós vamos ver justamente dessa maneira, vamos dizer assim, bastante geral, o algoritmo de obtenção de uma árvore geradora mínima, e depois vamos fazer a especialização desse algoritmo geral para cada um dos outros dois, o Prim e o Kruskal. Então, esse algoritmo genérico que nós vamos ver, ele constrói uma árvore geradora mínima, que nós vamos abreviar por AGM, de forma incremental. Ou seja, já que nós queremos usar paradigma guloso, nós vamos fazer incrementalmente a adição de alguma nova parte da árvore a cada momento. Né? E nós vamos mostrar que essa nova parte ela pode ser avaliada sob o ponto de vista local, constituindo, portanto, uma escolha gulosa, e nós vamos mostrar a corretude disso. Então, a cada incremento de uma parte mais da árvore, será válido o seguinte invariante. O conjunto de arestas que vai sendo mantido pelo algoritmo, esse conjunto de arestas ele é sempre um conjunto que está contido em alguma árvore geradora mínima. Isso é a mesma coisa que dizer que se nós escolhemos um elemento a mais para colocar nesse conjunto A, esse elemento é justamente o elemento da escolha gulosa, e o que essa afirmação está dizendo é que se eu fizer essa escolha, ainda não diz qual é, mas se eu fizer essa escolha, eu estou incrementando o conjunto já escolhido até agora para um conjunto um pouco maior que continua sendo subconjunto de uma solução, de uma árvore geradora mínima. E os dois algoritmos, essencialmente, acrescentam esse objeto novo como uma aresta nova. Então, você tem o conjunto de vértices do grafo, esse conjunto precisa participar da árvore que você está buscando, porque ela tem que ser uma árvore geradora, só que as arestas que você vai escolher para colocar na árvore dependem da estratégia do algoritmo. Então, cada um dos dois algoritmos vai usar uma estratégia. Então, eles são parecidos até o ponto em que é incremental, tanto o Prim quanto o Kruskal, é uma agregação por aresta e sempre com a garantia da validade da escolha gulosa, ou seja, a aresta escolhida para ser agregada é uma aresta que necessariamente faz parte de uma árvore geradora mínima, que é a que vem sendo construída até aquele momento, quando você acrescenta essa nova aresta. Então, em outras palavras, a cada iteração, o novo conjunto de arestas é construído a partir do conjunto que nós tínhamos anteriormente, acrescentando uma aresta nova, e nós vamos ver que esse conjunto que vai sendo construído assim incrementalmente satisfaz esse invariante, ou seja, ele é sempre parte de uma árvore geradora mínima. Então, nós vamos naturalmente denominar essa aresta escolhida para fazer parte, para ser agregada ao conjunto A, de aresta segura. Essa nomenclatura vem da nomenclatura do paradigma de projeto de algoritmo guloso, que dizia que toda escolha gulosa tem que ser uma escolha segura. Esse era o termo técnico que a gente usava para dizer a escolha que nós estamos fazendo é uma escolha que leva garantidamente a uma solução do problema. Mesma coisa aqui. Só que aqui, como é uma aresta, vamos dizer que é uma aresta segura. Então, veja como é simples o algoritmo genérico para a construção da árvore. Então, o algoritmo tem por entrada o grafo e o conjunto de pesos das arestas. O conjunto das arestas que nós vamos incorporar incrementalmente para a construção da árvore começa em vazio. E enquanto ainda tem alguma coisa para fazer, ou seja, enquanto não é ainda uma árvore, nós vamos procurar uma aresta segura para o conjunto A e vamos acrescentar ao conjunto. Quando terminar, a gente devolve. Então, é um algoritmo absolutamente simples, né? Será que ele produz uma árvore geradora? Bom, se o grafo original era conexo, ele tem subárvore geradora. Ele tem, árvore que é subgrafo gerador. Então, a busca por uma árvore geradora
vai ter sempre resposta positiva. E esse laço da linha 2 até a linha 4, esse laço só termina quando A constitui um conjunto de arestas de uma árvore geradora. Porque eu estou justamente buscando isso no teste que eu faço na linha 2. Então, como esse algoritmo, quando termina, devolve uma árvore geradora e eu estou buscando uma árvore geradora, fantástico. Esse algoritmo está correto. Agora, para estabelecer que de fato a árvore geradora obtida é uma árvore geradora mínima, aí tem trabalho. Certo? Então é por isso que, desde que eu comecei a falar sobre algoritmos gulosos, eu chamei a atenção para o fato de que, olha, bolar o algoritmo é a coisa mais fácil que tem. Provar a corretude dele é que dá trabalho. Porque você tem que provar que a escolha gulosa que você está fazendo é sempre uma escolha segura. Então, que esse algoritmo produz uma árvore geradora, a prova está no, digamos, no invariante do item 2, né? Da linha 2. Cada vez que eu passo por ali, se eu entrar no laço, é porque o A não é ainda uma árvore geradora. No momento que ele for, eu paro e devolvo. Então, eu estou devolvendo uma árvore geradora. Então, a demonstração da validade da escolha gulosa é a única coisa que falta para estabelecer que o algoritmo está correto. Então, se nós olharmos em particular aqui para as linhas de 2 até 4, que formam esse laço, o conjunto A, ele é um conjunto que está contido em uma árvore geradora, vamos chamá-la de T, porque até o momento todas as arestas, pegue desde o início, né, na linha 1 A é vazio. Bom, um conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então o conjunto A de nenhuma aresta é um subconjunto de uma árvore geradora. Então esse invariante é válido no primeiro momento. A cada momento que eu acrescento uma nova aresta, essa aresta que eu estou acrescentando é uma aresta segura. Ou seja, ela é uma aresta que faz parte de alguma árvore geradora mínima. Então, o conjunto A, que antes fazia parte já de alguma árvore geradora mínima, com a aresta segura acrescentada, continua fazendo parte de uma árvore geradora mínima. Então, por isso que dizemos aqui, nas linhas 2 a 4, o conjunto A ele está contido em uma árvore geradora mínima, mas contido propriamente, ou seja, ele não é igual, senão eu não entraria dentro do laço, eu já iria direto para a linha 5. Se ele está contido em uma árvore geradora mínima, isso significa que qualquer outra aresta da árvore geradora mínima que eu ainda não peguei é justamente uma aresta segura, quer dizer, é uma aresta que se for acrescentada ao conjunto A, ele continua pertencendo àquela árvore, porque eu posso pegar uma aresta que é uma aresta da árvore que ainda não está nele. Então, quando eu acrescento essa aresta nele, ele mais essa aresta continua contido naquela árvore, porque ele antes estava contido na árvore e a aresta que eu peguei é da árvore. Então, a existência da aresta segura é consequência justamente da validade desse invariante cada vez que nós passamos pelo laço das linhas de 2 até 4. E o que não está feito aí nesse algoritmo? Né? A especificação de como é que a gente encontra uma aresta segura. E é nesse ponto que os dois algoritmos divergem. Então, o algoritmo de Prim vai fazer a escolha da aresta segura por um processo e o algoritmo de Kruskal por outro. Então, até aqui, eles são iguais. Por outro lado, existe um resultado comum a esses dois algoritmos nesse processo de busca de uma aresta segura. Então, nós vamos precisar de um conceito, que é o conceito de corte num grafo. E isso aqui vocês vão utilizar ainda muitas vezes, não só para esse problema, mas no resto da disciplina e futuramente, sempre que você estiver modelando problemas em grafos, aparecem cortes. Então prestem muita atenção nisso aqui, porque é um conceito simples, mas ele precisa ficar bem estabelecido, que a gente vai depender fortemente dele depois. Então veja, nós temos um grafo, e nós vamos escolher um subconjunto de vértices. Por exemplo, vamos escolher o conjunto de vértices A, B, D, E. Esses 4 que estão marcados em cinza. Esse é o conjunto S. Dado que um certo conjunto de vértices foi escolhido para S, eu posso falar agora das arestas que têm um extremo em S e o outro extremo fora de S. Esse conjunto poderia ser vazio, tá? Mas no caso desse exemplo aqui, não é. Então, esse conjunto ele é o conjunto de arestas que tem um extremo em S e outro extremo fora de S. Então, quais são essas arestas? São as arestas AH, extremo A está em S, extremo H não está,
BC, CD, EF, DF e BH. Isso, acho que falei todos. Então, essa linha que eu tracei, então essa linha traçada aqui, ela justamente é uma linha que corta as arestas que tem um extremo em S e outro extremo fora de S. Então, eu chamo de corte. Então, o que é o corte? O corte, na verdade, é o conjunto, então, das arestas que são aquelas que têm um extremo em S e outro extremo fora de S. Então, são aquelas que eu marquei agora. Tá? Então, o que é o corte? O corte não é essa linha. O corte é o conjunto de arestas que essa linha cortou, que são justamente aquelas que têm um extremo em cada um dos dois conjuntos, em S e no seu complemento. Muito bem. Agora eu vou marcar mais um outro conjunto de objetos aí nesse gráfico, que são essas arestas azuis. Tá? Elas não faziam parte de S. S era simplesmente um conjunto de vértices. Agora, além do conjunto S de vértices, eu quero escolher um conjunto de arestas. Então, vou escolher o conjunto A das arestas azuis. E eu direi que um corte, como por exemplo esse corte vermelho que fizemos ali, um corte respeita um certo conjunto de arestas se nesse corte não está aresta alguma daquele conjunto. Então veja, nenhuma aresta azul faz parte do corte que nós marcamos lá em cima em vermelho, então aquele corte respeita o conjunto das arestas azuis. Tá? Então vamos precisar desses dois conceitos. Tá? Estão claros esses conceitos? O conceito de corte depende da identificação de um subconjunto do conjunto de vértices. E um corte é o conjunto de todas as arestas que tem um extremo no conjunto identificado e o outro extremo no seu complemento. Aí você poderia perguntar, e se eu pegar apenas a aresta AH e a aresta EF? Essas duas arestas têm um extremo em S e um extremo fora de S. Constitui um corte? Não, não constitui um corte, porque nós dissemos ali em cima que um corte é o conjunto de arestas de G com um extremo em cada um. Ele não é um conjunto de arestas com um extremo em cada um. Então, você tem que pegar todas. Quando você pega todas, é que você pode chamar de corte. E a razão para isso é porque se nós removermos a aresta de um corte, a gente corta o grafo. Então, o conjunto de vértices S fica completamente separado, ou seja, desconexo do conjunto de vértices V menos S. Se eu considerasse apenas as duas arestas AH e EF, de fato elas são arestas de um corte, ou elas são arestas do corte, mas elas não constituem um corte, porque se eu remover essas duas arestas, o grafo ainda tem arestas que ligam vértices de S com vértices fora de S, ou seja, eu não consegui cortar, eu não consegui separar. Muito bem. Olhando para um corte num grafo em que há pesos, eu posso ter nesse corte arestas de diferentes pesos. Aquela que for uma aresta de menor peso, eu direi que ela é o que chamaremos agora uma aresta leve. Tá? Veja que nós não estamos dizendo a aresta do corte que tem o menor peso é leve. Uma aresta do corte que tem o menor peso é leve. Então, nesse corte daí, de fato, a única aresta leve é a aresta 7. Mas se, por exemplo, a aresta EF também tivesse custo 7, eu teria duas arestas leves nesse gráfico. Então, é qualquer uma das arestas que tem o menor peso naquele corte. Esse teorema, ele justamente nos dá uma forma de identificação de aresta segura. E ele é fruto apenas desses conceitos que nós vimos até agora. Né? Você tem um grafo G, ele tem pesos nas suas arestas dados por uma função W. Você tem um conjunto A, que é um subconjunto de arestas contidos em alguma árvore geradora mínima, no espírito do algoritmo genérico que a gente viu agora há pouco. Se nós tomarmos um corte que respeita A, então veja, o que o teorema está dizendo aqui é o seguinte, qualquer corte que você pegar, desde que ele respeite A,
Então, A o que é? É um conjunto de arestas que faz parte de alguma árvore geradora mínima. Se você agora olhar para uma aresta que seja leve desse corte, qualquer que seja o corte, essa aresta daí é uma aresta segura, ou seja, ela serve para ser usada naquela escolha que nós vimos que temos que fazer no algoritmo. Então, isso praticamente resolve o problema, desde que eu saiba encontrar cortes, desde que eu tenha um método de buscar qual é uma aresta leve num corte, mas pelo menos eu já sei como procurar, certo? Do jeito que estava o algoritmo genérico, eu olhava para ele e dizia, tá bom, eu tenho já um conjunto de arestas que faz parte de uma árvore geradora mínima, não conheço a árvore da qual ele faz parte, o que eu faço agora? Quer dizer, qual é a aresta que eu vou escolher? Então, o que esse teorema está nos dizendo? Ele está falando o seguinte, olha, eis aqui como fazer a escolha do loss. Sem especificar como você encontra o corte e como você encontra uma aresta leve do corte. Mas uma vez especificado isso, acabou. Tá? Então, as arestas leves são as arestas que podem ser acrescentadas a um conjunto de arestas que já faz parte de alguma árvore geradora mínima e que, assim composto, ainda continuará fazendo parte de uma árvore geradora mínima. Portanto, é o que a gente chamou de uma aresta segura. Tá? Então, nesse caso aqui, seria a aresta 7. Então, se você olhar para esse grafo, nós já temos as arestas azuis. Suponhamos que tivéssemos o fato conhecido aí de que essas arestas azuis fazem parte de uma árvore geradora mínima. E agora nós acrescentamos essa aresta leve, que é a aresta CD. Muito bem. Acrescentada essa aresta, se olharmos para os vértices A, B e E, os vértices A, B e E, são vértices que não estão ligados à componente conexa do grafo com arestas azuis, formada pelos vértices C, D, F, G, H, I. Certo? Então, se você olhar C, D, F, G, H, I, esses vértices estão todos conectados numa árvore pelas arestas azuis. Os vértices AB e E são vértices que não estão conectados nessa árvore. Então, se eu quiser falar agora de um corte que respeita as arestas azuis, considerando como um conjunto S nosso lá, os vértices AB e E, as arestas de um corte que respeita as arestas azuis que estão aí marcadas, é formada pela aresta AH, que é a aresta de peso 8, a aresta BC, que é uma aresta de peso 8, a aresta EF, a aresta ED e a aresta BH. Marquei todas? Não, o D faz parte do complemento do S. O S, agora, para mim, é o conjunto formado apenas pelos vértices A, B e E. Então, acho que eu marquei todas. Então, agora, dentre essas arestas que estão aí no grafo, se nós seguirmos o que esse teorema está nos dizendo, se olharmos para o conjunto S como sendo A, B e E, as arestas de corte são essas que eu marquei os seus pesos em amarelo. E, por exemplo, a aresta AH é uma aresta leve. Poderia escolher também BC. Tanto faz, as duas são arestas leves. Eu vou escolher essa daqui e vou acrescentar essa aresta. Agora, as únicas arestas que eu preciso considerar são as arestas que partem de E, porque agora o conjunto S que eu quero considerar é o conjunto E. Os demais vértices do grafo já estão ligados por arestas azuis. Então, as arestas 9 e 10, D, E e EF, são as arestas do corte. E a única aresta que é leve é a aresta DE, então eu escolho essa aresta. Isso daí me dá uma árvore geradora mínima, porque agora eu já não tenho mais desconexão no conjunto dos vértices que estão ligados pelas arestas azuis. Tá? Então o algoritmo vai seguir um caminho assim, tá? De ir acrescentando arestas conforme elas sejam arestas de corte. Bom, uma consequência
daquele teorema é o seguinte. Novamente, você tem G, um grafo com pesos nas arestas dado pela função W. Se A é um subconjunto de arestas contido numa árvore geradora mínima. E se você olha para C como sendo uma árvore, uma componente conexa, né, do grafo GA dado por conjunto de vértices, conjunto dos vértices do grafo original, arestas, só as arestas de A. Veja que GA pode ser uma floresta, certo? Por isso eu estou falando de C um componente dessa floresta, ou seja, uma árvore dessa floresta. Então, se eu olhar para UV, uma aresta leve do corte dessa componente, ou seja, o que é o corte ΔC? Ele é o conjunto daquelas arestas que ligam o componente C a qualquer outra coisa. Então, o componente C é o conjunto S que nós nos referíamos antes. O que é o corte ΔC? É o conjunto de arestas que parte justamente dos vértices que estão nesse componente. Tá? E essa é uma particularização da situação do teorema. Então, a mesma conclusão do teorema vai valer, em particular, para esse corte desse componente que já é uma subárvore de uma árvore geradora mínima. Então, se eu pegar uma aresta leve, essa aresta é segura para o conjunto de arestas escolhido até agora. Então, o conjunto A das arestas que eu já escolhi, que eu sei que faz parte de uma árvore geradora mínima, pode ser acrescido de uma aresta nova, que é uma aresta leve, que é uma das arestas de menor custo, de um corte dado para um conjunto de vértices que eu chamei aqui de C, que é uma das componentes conexas da floresta construída até agora. Então, essencialmente, esse corolário é o ponto final dessa sequência de ideias que leva aos dois algoritmos. Então, a efetiva divergência dos dois algoritmos ocorre nesse ponto. Então, o primeiro que nós vamos falar é do algoritmo de Prim. E nesse algoritmo, nós vamos começar com um conjunto de arestas vazio, certo? Então, nós não temos aresta alguma, como no início do algoritmo genérico, né? O conjunto de arestas que é garantido ser parte de uma árvore geradora mínima começa vazio na primeira linha do algoritmo. E ao longo da execução desse algoritmo, o conjunto dessas arestas ele forma uma árvore com alguma raiz. Então a ideia desse algoritmo é mais ou menos a seguinte: você suponha que você tem o seu grafo, você escolhe um vértice e você diz, muito bem, agora eu vou plantar uma semente aqui, minha árvore vai crescer a partir dessa semente. Então esse vértice passa a ser uma raiz de uma árvore que vai crescendo até se tornar uma árvore geradora do grafo todo. Crescendo, seguindo a escolha gulosa, portanto vai ser uma árvore mínima. Né? Uma árvore das árvores geradoras será uma árvore mínima. Ao contrário do que poderia se fazer, digamos, plantando várias sementes. Tá? Então eu poderia plantar um conjunto de sementes e deixar que as árvores fossem crescendo a partir dessas sementes, até que eventualmente elas fossem tornadas conexas com acréscimo de aresta. Tá? Então isso seria uma outra abordagem. Nós vamos ver que é exatamente a abordagem do algoritmo de Kruskal. Então, aqui nesse algoritmo a gente começa com uma semente só. Então, a cada iteração, o que vamos fazer é justamente considerar um corte, onde o conjunto com respeito ao corte é o conjunto de vértices que são extremos do conjunto de arestas já tomados. Então, se nós estamos construindo uma subárvore de uma árvore geradora mínima, enraizada num vértice que nós escolhemos no início, o conjunto que nós estamos tomando é o conjunto de vértices dessa subárvore, portanto, o corte de que nós estamos falando é precisamente o conjunto das arestas que partem desses vértices para os vértices que não estão nela, não estão nessa subárvore. Então, são os vértices da árvore da subárvore versus os vértices do resto do grafo. Né? Então, a ideia é encontrar uma aresta leve nesse corte e acrescentar essa aresta ao conjunto, fazendo, portanto, com que cresça o tamanho da subárvore que nós estamos construindo. E isso é feito iterativamente. Mas nós queremos algoritmos eficientes.
A eficiência do algoritmo vai depender de como é que nós implementamos a busca por uma aresta leve do corte. E é aqui que a gente tem que ser um pouco cuidadoso para que a coisa não seja ineficiente, né? Então, vamos começar com o vértice A, escolhido arbitrariamente. E agora, quais são as arestas de corte que nós temos? São as arestas AB e AH. Porque o conjunto dos vértices escolhidos até o momento é o conjunto contendo somente A. Então, as arestas que partem de A são as arestas de corte. Então, dessas duas, nós vamos escolher a aresta de peso 4, a aresta AB, que é uma aresta leve desse corte. Agora nós temos dois vértices no conjunto, que são A e B. Então, as arestas de corte são as arestas BC, AH e BH. Posso tanto escolher BC quanto AH. Então, vou escolher a aresta BC. O conjunto de vértices agora é ABC. As arestas de corte são essas. E a aresta leve é a aresta 2. Então, escolho essa aresta. Agora, o conjunto de arestas de corte é esse conjunto. A aresta leve é a aresta CF. Então, escolhemos essa aresta. E agora as arestas de corte são essas. E esta. Exato. Então, a aresta mais leve de todas essas é a aresta GF. E agora as arestas de corte são essas. E a aresta leve é a aresta GH. Então, veja, a mais leve das arestas dessa árvore geradora mínima foi escolhida bastante tarde. O algoritmo ele não se apressa por escolher as arestas de menor peso do gráfico. Eventualmente, elas acabam sendo escolhidas, né? Então, as arestas de corte agora são essas. Arestas de custo 7 é a próxima. E agora, dentre essas duas, a aresta de custo 9. Então, esse é o funcionamento do algoritmo de Prim, certo? Muito bem. Nós queremos caminhar agora, então, na direção de falar sobre como eficientemente escolher a aresta leve em questão, ou seja, como se faz a escolha gulosa de maneira eficiente. Então, as seguintes informações, elas são mantidas pelo algoritmo durante a sua execução. Nós precisamos identificar arestas leves. Arestas leves são arestas que têm custo mínimo dentre as arestas que levam de vértices já incorporados à subárvore até vértices ainda não incorporados. Então, nós podemos transferir a forma de pensar de aresta para vértice da seguinte maneira. Se eu tenho um vértice que já foi escolhido para fazer parte da árvore geradora mínima e uma aresta leve a partir desse vértice, o outro extremo dessa aresta é um vértice ainda não escolhido. Então eu vou dizer que para escolher esse vértice, utilizando das arestas incidentes nele, que são de corte, ou seja, que o ligam a vértices já escolhidos, se essa é a aresta mais leve, então eu vou dizer que o custo para trazer esse vértice para dentro da árvore é o custo dessa aresta leve. E vou transferir, vamos dizer assim, a responsabilidade de lembrar desse custo ao vértice. E com isso, eu vou poder criar uma fila de prioridades, vou chamar de Q essa fila, na qual eu vou buscar sempre o mínimo. E o que eu vou colocar dentro dessa fila de prioridade são os vértices que não estão na árvore construída até o momento. Então, a árvore foi crescendo a partir do vértice inicial. Cada vértice que ainda não foi incorporado se lembra qual é o custo mínimo para ele ser incorporado. Então, eu precisaria apenas fazer na fila de prioridade o desenfileiramento do próximo vértice. E esse é o vértice que identifica para mim uma aresta leve para ser incorporada. Só que ao incorporar esse vértice, então
eu quero que você continue imaginando o seguinte: você já tem uma parte da árvore, você tem um vértice, uma aresta leve, e você quer trazer esse vértice para dentro dessa árvore. Vamos olhar para os outros vértices que ainda não foram incorporados na árvore. O que acontece? No momento que esse novo vértice passa a fazer parte da árvore, os demais vértices que ainda não foram incorporados podem agora ter um custo menor de incorporação na árvore do que eles tinham antes. Porque houve um novo vértice acrescentado à árvore que pode ter arestas ligadas dele aos demais vértices com um custo menor do que era o custo das arestas que podiam trazer os outros vértices. Então eu preciso atualizar os custos de incorporação dos novos vértices a essa árvore. Nossa, mas isso faz uma bagunça na minha fila de prioridade. Pode fazer. A fila de prioridade ela reflete, num dado momento, a sequência em que eu poderia trazer, neste instante, vértices para a árvore. Se eu altero esses custos, esses pesos, para trazer esses vértices, a fila de prioridade, então, sofre realmente uma alteração. Então, preciso fazer essa atualização daí. Então, para passar essa responsabilidade da memorização do custo de incorporação de um novo vértice de aresta para vértice, para cada vértice V que esteja na fila, lembra, a fila é uma fila de vértices, eu vou ter uma chave, que eu vou chamar de key, para cada vértice V, que indica o menor peso de qualquer aresta ligando esse vértice a algum vértice da árvore. Isso aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte: cada vértice vai se lembrar, enquanto ele não é parte da árvore, qual que é o custo da aresta que o incorpora, dentre todos os custos possíveis, o menor. Então, se a aresta leve é a aresta que o leva a fazer parte da árvore, então ele contém o peso dessa aresta. Bom, se num determinado momento não existe nenhuma aresta que pode levar um determinado vértice do grafo para fazer parte da árvore, eu digo então que essa chave está inicializada em infinito para esse vértice. Ao final do processo, nós precisamos, de alguma forma, sermos capazes de recuperar a árvore gerada. Então, para isso, nós vamos utilizar um vetor que nos diz para cada vértice qual é o seu antecessor. Então, é como dizer o seguinte: se um determinado vértice U vai ser incorporado num certo momento através de uma aresta leve que o liga a um vértice V que já fazia parte da árvore, eu direi então que o antecessor de U é o V, ou seja, é o vértice que pode ser responsabilizado pela incorporação do vértice U na árvore. É o seu ancestral na árvore. Então, para cada vértice U que esteja no conjunto de vértices, mas não esteja mais na fila, portanto, já veio para a árvore, exceto pelo raiz, todos eles têm um antecessor. Todos eles têm alguém que se responsabilizou por trazê-los para a árvore. Então, expandindo o algoritmo de Prim agora para a sua forma mais completa, nós temos a fase de inicialização, que diz que todos os vértices têm custo de incorporação na árvore infinito, o seu antecessor é sempre nil. Eu vou começar a construir a árvore a partir de um vértice R, e vamos inicializar o valor da chave correspondente ao R, portanto, em 0, e vamos jogar todos os vértices na fila de prioridade. Então, montada a fila de prioridade aqui, ela terá, nesse primeiro momento, um vértice com custo 0, com chave 0, e os demais vértices todos com chave infinito. Então, agora, enquanto não tivermos esvaziado a fila, nós vamos extrair o mínimo. No primeiro instante é o vértice R. E para cada vértice que seja adjacente ao vértice recém-retirado da fila de prioridades, se o vértice for um vértice adjacente a esse e que ainda está por ser trazido, então eu vou verificar se o custo da aresta que liga o vértice U extraído da fila até o vértice V é menor do que o melhor que eu sabia até agora a respeito de V. Ou seja, a chave que está armazenada em key V é um valor que me diz qual é o custo melhor corrente de se fazer V ser incorporado à árvore. No momento que o U passa a fazer parte da árvore, eu preciso revisar esse valor. Mas eu preciso fazer isso para todo o vértice que é adjacente ao vértice U. Então, se
Se isso acontece, eu vou atualizar a chave do vértice V como sendo o custo agora do vértice U, que faz parte da árvore, até o vértice V, porque ficou menor do que era antes. E eu vou me lembrar que para, com esse custo, trazer V para a árvore, a responsabilidade é do vértice U. Ou seja, ele é o ancestral na árvore do vértice V quando V vier. Tá? Até esse momento. Isso pode ser revisto na próxima vez que eu passar pelo laço da linha 6. Tá claro? Isso. Ele começa com todos os vértices na linha 5 e ele vai perdendo um vértice por vez, que é justamente um vértice que, ao ser incorporado na árvore, ou ele é o vértice raiz na primeira vez que eu passo pela linha 7, ou ele é um vértice que está ligado por uma aresta leve até algum vértice que já está na árvore. Tá? Então, todos os vértices que estão em Q não fazem parte. Todos os vértices que não estão em Q já fazem parte da árvore. Ok? Tá. Então, na linha 9, eu estou dizendo o seguinte. Dado que o vértice U faz parte da árvore, e dado que o vértice V é adjacente ao vértice U, eu tenho que me perguntar, o vértice V é um dos que já faz parte da árvore ou ele está fora? Certo? Ou seja, ele está em Q ou ele não está em Q? Se ele estiver na árvore, ele não está em Q. Se ele não estiver na árvore, ele está em Q. Q é exatamente os vértices que não estão na árvore ainda. Então, se V estiver em Q, eu agora vou verificar do que nós sabíamos a respeito de V, que é o QV, o custo para que V fosse incorporado a essa árvore era um custo de alguma aresta de V até algum vértice que estava aqui. Com a inclusão do vértice U na árvore, a aresta UV pode ser melhor. Então vamos perguntar isso. Então WUV é menor do que QV? Se for, achamos um jeito mais barato de trazer o vértice V, então vamos memorizar isso daí. Então 10 e 11, memoriza que a responsabilidade por trazer V agora passa a ser de U e que a chave de V passa a ser o custo de UV. Ok? A fila tem que ser arrumada. Por isso que na linha 7 nós só estamos dizendo extraia o mínimo. Então, se você quiser agora sair daqui, pegar esse algoritmo, levar para um aluno de MC 102, dizer implementa isso daí, provavelmente ele vai fazer a fila Q ser uma sacola. Joga tudo lá dentro. Quer o mínimo? Só um minutinho, deixa eu procurar. Achei o mínimo. Aí você diz, agora atualiza o custo, ele vai lá, cadê o Q? Cadê o V? Achou o V, atualiza. Mas sem organização nenhuma. Obviamente, isso vai ter um impacto na eficiência. Então, é interessante fazer uma implementação da fila de prioridades Q de uma maneira eficiente intrinsecamente, para que o algoritmo que a usa também seja eficiente. Né? Ok? Vamos em frente? A ação que precisar ser executada vai ter que ser executada no momento que essa chave é atualizada. Né? Ou seja, algum algoritmo aí correspondente à atualização da organização das informações logo depois da linha 11. Ok. Mas pode ser local. Isso, pode ser. Já. Pode ser, exatamente, pode ser local, não tem que refazer o RIP inteiro. Né? Ok. Então, esse algoritmo, ele mantém os seguintes invariantes. Vamos olhar nas linhas de 6 até 11. Então, as linhas de 6 até 11, vou limpar isso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Está tudo em ordem aí? Tem alguma dúvida? Não? Então, eu vou pedir para tentar melhorar o... Não, eu não consigo me concentrar no que eu estou falando se eu escuto conversas paralelas. Desculpa. Eu ainda não falei sobre isso, mas será. Porque nós queremos justamente aqui
nessa linha, olhar só para os vértices adjacentes a U. Então, é mais barato se a representação for lista de adjacência. Então, olhando para as linhas de 6 a 11, nós estamos falando desse laço que, enquanto a fila não está vazia, faz a escolha gulosa, ou seja, vai na fila e pega o próximo vértice correspondente ao extremo de fora da árvore de uma aresta leve. Mas elas não estão na lista de adjacência. Como eu só estou operando com a lista de adjacência que representa o grafo, elas não estão lá. Você tem razão se a representação fosse matriz de adjacência. Certo? Muito bem. Então, falando daquele laço, da linha 6 até a linha 11. O conjunto A, ele é um conjunto formado por arestas que vão de algum vértice até algum outro vértice que foi trazido para a árvore por responsabilidade do primeiro. Ou seja, o vértice U foi responsável por trazer o vértice... Desculpa, falei o contrário, né? Deixa eu ver como está escrito aqui, desculpa. O π de V é o seu antecessor. Então, o vértice que foi responsável por trazer U para dentro da árvore foi o vértice π de U. Então, π de U é o vértice antecessor do vértice U na árvore. Portanto, é o par correspondente a uma aresta dessa subárvore. E isso para todo vértice U que já foi pego, que não seja a raiz. Então, é conjunto de todos os vértices, menos os que ainda estão fora, né? Os que estão na fila. Então, esse é o primeiro invariante, ou seja, A é um conjunto de arestas que liga vértices que já foram escolhidos para fazer parte da árvore. Esse é o conjunto de arestas. E esses vértices que foram escolhidos são precisamente aqueles que não estão na fila mais, porque uma vez que sai da fila não volta. Então, esse é o segundo invariante. E o terceiro é que, para cada vértice que ainda está na fila, se nós não sabemos como trazê-lo, então se não existe nenhum vértice que tenha reduzido o valor da chave correspondente a V para menos do que infinito, então, deixa eu falar de novo a frase que eu não sei se eu comecei certo. Se não existe antecessor para V, para o vértice V, π de V é nil. Se π de V é não nil, significa que eu já identifiquei algum vértice da árvore que pode se responsabilizar por trazer o vértice V a um custo QV. Então, QV é o peso da aresta VπV. Certo? Então, se eu já sei que existe algum vértice, πV é não nil, que pode trazer o vértice V para a árvore, então é exatamente o custo dessa aresta que está armazenado em QV. E ele é o menor peso das arestas que ligam V a algum vértice, que é o vértice πV, que já está na árvore. Então, se o vértice V está fora, e existe algum vértice que pode trazê-lo para a árvore, dentre todos os vértices da árvore que tem aresta até V, só aquele que me dá o menor custo é que está responsável por eventualmente trazer V para cá, segundo a ótica deste momento. Posteriormente, isso pode ser atualizado. Então, esses invariantes, eles nos dizem que toda vez que eu for escolher uma aresta para acrescentar em A, eu estarei escolhendo uma aresta segura. Porque eu estarei escolhendo uma aresta que atribui como custo de incorporar o novo extremo, vértice V, por exemplo, para a árvore, como a menor, já que eu estou escolhendo pela fila de prioridade, a menor dentre as menores. Certo? Então, para cada vértice que está fora, eu olho para todas as suas arestas aí, e a menor delas é a que eu vou atribuir a esse vértice na sua chave aqui, lá na fila. Quando eu olhar para todos os que estão fora, para todo o corte, escolher uma aresta leve, eu estou escolhendo aquela aresta que é segura. Né? Aresta mínima do corte, aresta leve. Muito bem.
Então, agora falando sobre a complexidade do algoritmo. A grande responsável aqui pela eficiência do algoritmo vai ser a fila de prioridade. Como ela estiver implementada, mais ou menos eficiente, dirá que o algoritmo é mais ou menos eficiente. Então, obviamente, a primeira tentativa que nós podemos fazer é de usar um heap de mínimo. Então, no começo do algoritmo, nós temos algumas ações para realizar. Vamos voltar no texto do algoritmo ali. Então, olhando aqui para as linhas de 1 até 5, nós estamos fazendo a inicialização das chaves e do vetor π para cada vértice do grafo, inicializando tudo isso aí em nil. E para o vértice R, que é o vértice que será a raiz da árvore que nós estamos construindo, isso em 0. Obviamente, isso daí toma tempo linear. E é por vértice. E depois, nós sabemos que se temos V vértices, V objetos, nós conseguimos construir um heap de mínimo em tempo linear em V. Então, por isso, aqui nessa análise, essas linhas podem ser executadas em tempo O de V, se nós usarmos o algoritmo que nós discutimos na aula que falamos sobre heap, que é o algoritmo de construção em tempo linear do heap. Bom, nós vamos falar agora da linha 6, que é a linha correspondente ao início do laço, que é essa linha aqui, e o laço propriamente. Então vamos lembrar, na linha 6 nós começamos o laço enquanto verificando se a fila ainda está vazia. Bom, a fila ela começou com o número total de vértices do grafo, então a linha 6 vai ser executada justamente V vezes onde V é o número de vértices. Então essa parte aqui está clara. Se nós estamos lidando com um heap de mínimo, a operação de extração do mínimo vai tomar tempo log de V para cada ação. Na verdade, eu poderia também dizer que isso aqui é log de I, onde I é o número de vértices que ainda permanece na fila em cada instante de acesso, mas isso vai variar justamente de V até 1, então será log de V menos 1, etc., até log de 1, que log de V é um limite superior. Então, falar O de log de V está correto, né? E isso vai ser feito, então, V vezes, portanto, a execução da extração do mínimo, feita V vezes, toma no máximo V log V, o conjunto total das chamadas do extract min. O restante do laço, que vai das linhas 8 até 11, mas não é simplesmente copie o seu valor, é também remova esse objeto e, portanto, você tem que jogar um novo elemento lá para cima, né? Então, o extract min pega o último elemento, joga lá em cima e desce para o lugar certo, de maneira que o elemento que fica aqui em cima continua sendo menor. Por isso que é log V. Bom, nas linhas de 8 até 11, que são as linhas correspondentes ao interior aqui do laço, veja que nós estamos fazendo o acesso a cada um dos vértices adjacentes a U para cada U que eu retiro da fila. Bom, então isso significa olhar para todas as arestas do grafo, certo? Então, para cada vértice U que eu retiro da fila, eu olho para cada um dos vértices adjacentes a ele. Então eu estou olhando para cada uma das arestas que partem de U. Como eu estou fazendo isso para todo U, eu estou olhando para todas as arestas. Então, por isso, as linhas de 8 a 11 são executadas O de E vezes no total. Agora, há uma parte aqui que pode ser desprezada a princípio, mas que não é trivial, né? Veja, eu tenho uma fila de prioridades. Se ela estiver implementada como um heap, não existe nenhuma operação natural do heap para eu verificar se uma chave, se um objeto, um elemento, pertence ou não a essa fila de prioridades. Então, fazer essa pergunta não tem como resposta imediata que é só dizer para o heap fazer isso, ele tem uma operação. Não, ele não tem. Então, eu preciso ou implementar no heap uma estrutura de busca,
o que seria muito complicado, né? Porque o heap, enfim, tem que ter essas coisas mantidas na medida que ele é dinâmico, ou eu preciso de uma estrutura auxiliar. Então, o que nós podemos fazer para realizar esse teste de pertinência é usar justamente uma estrutura adicional. E essa estrutura pode simplesmente ser uma estrutura de bits, né? Um vetorzinho booleano, onde para cada vértice que está na fila, eu marco verdadeiro nesse vetor, e se ele sai da fila, eu vou lá e troco isso para falso. Então, eu consigo, em tempo constante, fazer essa verificação. Então, essa daí a gente resolve sem maiores dificuldades. Só que eu preciso fazer a atualização da chave de cada vértice pelo qual eu passo na linha 11. Porque se o custo de incorporar um novo vértice na árvore decresceu, eu preciso fazer essa atualização. E isso eu posso fazer usando o procedimento de redução de chave, que é um procedimento que corresponde simplesmente a ir até o nó correspondente no heap, dado que o seu valor foi diminuído e se trata de um heap de mínimo, então levar esse elemento para a posição correta, portanto ele vai fazer um percurso no máximo de comprimento log v. Mas isso também eu posso manter, de modo que eu acho em tempo constante, através de um vetor parecido com este, né? Eu tenho um vetor que me diz se o elemento está na fila ou não, eu posso ter um outro, e até, nesse caso, dispensar o primeiro, onde para cada vértice eu tenho um apontador que indica a posição no heap onde ele está. Então eu acesso pelo índice do vértice nesse vetor a posição dele, e aqui está armazenada a posição no heap onde esse vértice está. Se ele for alterado, mudar de posição, eu tenho que vir aqui e atualizar. De maneira que eu consigo ir em tempo constante até o vértice. E agora é só levá-lo para o lugar certo. Sim, para. Voltar e atualizar esse vetor. Isso mesmo. Diga. Se eu quisesse buscar o vértice no heap, eu teria que olhar para o heap inteiro. O heap não é uma árvore de busca balanceada que eu posso fazer busca em tempo log, né? Por isso que eu dizia, tem certas coisas que um algoritmo pode usar que não são operações fornecidas por uma estrutura de dados que você está usando no heap. Então você precisa fazer isso à parte. Por isso que eu estou sugerindo, em resposta à pergunta dele, usar um vetor para isso, né? Muito bem. A sua pergunta também é pertinente pelo seguinte: suponha que eu quisesse trocar o heap por uma árvore binária de busca balanceada. Tá? Na árvore eu conseguiria fazer essa operação em tempo log n, como você sugeriu. Conseguiria fazer a extração do heap se for uma árvore. Pensa numa AVL, eu consigo fazer a extração do mínimo também em tempo log n. Certo? Então é possível fazer uma substituição da estrutura de heap usada aqui para a representação da fila de prioridade por uma outra estrutura que ainda admite a incorporação de operações que aqui eu estou precisando de estruturas adicionais para poder fazer. Oi? A construção n log n. Aqui eu estou gastando tempo n no começo para fazer essa parte aqui. Eu teria que refazer essa análise e dizer, não, agora eu estou gastando v log v. Mas já vai aparecer o v log v aqui embaixo. Então não haveria custo. Não, o tempo v log v é para a construção da árvore inicial. Qualquer atualização que eu fizer nela envolve remover um elemento, rebalancear localmente, isso é tempo log, fazer a reinserção desse elemento no lugar certo e novamente tempo log. Então não há perda em eficiência com relação ao uso de um heap min. Né? Bom, então, sim, mas aí eu estou comprometendo a eficiência. Porque todo deslocamento num vetor ordenado pode gastar, no pior caso, o tempo n. E aqui eu estou gastando tempo log para todas essas operações. Bom, então aqui temos o v log v, que corresponde a essa parte da complexidade. Aqui temos o produto
log V por E, que corresponde a essa parte da complexidade. Então, somando os dois, como o grafo é conexo, E é pelo menos V, então essa parcela majora essa parcela, a parcela E log V majora V log V, então a complexidade final E log V. Então, se o grafo é um grafo denso, esse algoritmo é um algoritmo V quadrado log V. Se o grafo é não denso, esse algoritmo pode ser da ordem de V log V. Então, esse é o algoritmo de Prim. Será que dá para fazer melhor? Quer dizer, até agora, o que nós fizemos foi tudo aquilo que é possível utilizando um heap de mínimo para representar uma fila de prioridades. Então, se nós trocarmos o heap por um outro tipo de estrutura, existe uma que se chama heap de Fibonacci. Na estrutura de um heap de Fibonacci, você tem essencialmente as mesmas operações do heap, só que implementadas de maneira que você pode fazer uma análise amortizada e ter um custo menor do que de um heap padrão. Então você coloca V elementos num heap de Fibonacci e você faz extração de mínimo também em tempo log V, como no caso de um heap normal, mas a operação de decremento de uma chave que atualiza a posição pode ser feita em tempo amortizado O de 1. A inserção de um novo elemento pode ser feita em tempo amortizado O de 1. E existe ainda operações que num mini-heap você não consegue fazer e que você consegue fazer num heap de Fibonacci, como por exemplo, dados dois fazer a união. No caso de heap normal, você tem que praticamente destruir um deles para incorporar no outro. E num heap de Fibonacci, pode-se fazer isso facilmente. Então, como não é parte do que se vê nessa disciplina, o estudo de heap de Fibonacci, eu quis só mencionar para vocês que existe e que pode ser conveniente utilizar quando justamente você tem grafo denso. Porque se o grafo é denso, o algoritmo de Prim com a versão heap normal era E log V. E por causa desses tempos amortizados para essas duas operações, o fator log V que aparecia multiplicando E desaparece. Então nós ficamos com o V log V mais E, que é mais eficiente do que o E log V que nós tínhamos antes, sempre que o número de arestas for superlinear, por acima de O de V. Esse resultado ele é interessante, não resta dúvida, mas ele é interessante muito mais do seu ponto de vista teórico, porque vocês já sabem que quando você denota a complexidade de um algoritmo com a notação O, você está escondendo uma constante multiplicativa que pode ser muito grande em determinados casos. O heap de Fibonacci ele não acrescenta um ganho na prática para tamanhos que você normalmente lida com eles. Então, sob o ponto de vista efetivo se quiser fechar a porta ali, por favor, está um pouquinho de ruído. Obrigado. Sob o ponto de vista, então, de implementação, não existe um ganho significativo, a menos que você esteja trabalhando com situações extremamente grandes. Tá? Então, na prática, a implementação anterior ela se comporta tão bem que vale a pena ficar com ela. Nós vimos, então, o algoritmo genérico para a construção de árvore geradora mínima. Vimos que esse algoritmo é um algoritmo essencialmente guloso e sua corretude está fundamentada num teorema e um corolário que nós vimos no começo. E naquele momento eu disse, os dois algoritmos Prim e Kruskal, eles divergem nesse ponto. E divergem justamente no processo de escolha gulosa, no processo de escolha da aresta segura. Então o algoritmo de Kruskal, até se você olhar para o slide inicial, quando eu falei sobre algoritmo de Prim e olhar para esse, os dois são muito parecidos. E aqui é justamente onde começam as diferenças. Né? Então, no algoritmo de Kruskal, você tem uma subárvore, você tem um subgrafo da árvore geradora mínima, só que diferentemente do Prim, onde era uma subárvore, aqui é uma floresta que é um subgrafo da árvore geradora mínima.
Então é justamente aquela ideia que eu tinha dado para vocês, ao invés de você fazer como o Prim, que planta uma semente e deixa a árvore crescer, no Kruskal você planta várias sementes e as árvores vão crescendo até que eventualmente elas se unem por arestas e acabam se tornando uma floresta de uma árvore só. Mas começa como uma floresta constituída exatamente de todos os vértices, na verdade. Então o conjunto de arestas inicial, como vimos no algoritmo genérico, é vazio. E no algoritmo de Kruskal, a cada iteração, o algoritmo vai escolher uma aresta de menor peso que liga vértices de componentes distintas dessa floresta. Então, a floresta é constituída de uma pequena árvore, uma outra pequena árvore e outras mais. E agora você vai buscar, dentre as arestas que ligam eventuais componentes conexas desse subgrafo da árvore geradora mínima, você vai escolher aquela que for menor e você vai ligar as duas subárvores com essa aresta e vai produzir uma floresta de uma árvore a menos. E essas duas subárvores vão se tornar uma árvore só. E se você considerar que duas dessas subárvores são representadas aqui pelas letras C e C', quando você busca uma aresta leve, você está buscando justamente uma aresta que liga uma certa árvore C a alguma outra das árvores. E tem que ser uma aresta mínima. Bom, então se você olhar para essa subárvore e você fizer um corte, nós estamos falando precisamente de uma aresta leve desse corte. Que é uma aresta leve do corte ΔC. E o algoritmo então de Kruskal acrescenta uma aresta escolhida desse modo ao conjunto de arestas correntes. Portanto, essa floresta que nós tínhamos aqui, essa floresta F, ela passa a ser uma floresta com uma árvore a menos. E um detalhe importante é como é que nós vamos escolher. Essa frase está exatamente no final do slide correspondente a esse para o algoritmo de Prim. Não, eu ainda não disse como que ele escolhe. Eu só... sim. Bom, qual que é a aresta, né? Então, veja. Você tem as subárvores que formam F. F é uma floresta. No início, a floresta é constituída só dos vértices do grafo. Mas esses vértices foram recebendo uniões através da escolha de arestas, e num certo momento, vamos olhar para a iésima iterada desse processo. Então você tem várias subárvores na iésima iterada, vamos chamar de C uma dessas árvores. Olhe agora para o conjunto das arestas que parte de C para as demais subárvores, para as demais árvores da floresta. Você tem aqui um corte, que são as arestas que partem dessa árvore para as demais. Dentre essas arestas, você quer pegar a mais leve. Porque essa é uma aresta leve do corte de C. Pelo teorema que nós vimos antes, qualquer aresta leve de um corte que respeita as arestas já escolhidas é uma aresta segura. Então essa é a escolha que ele faz. Tá? Não, eu não pretendo. Ele dá um pouquinho de trabalho sim, mas ele está bem feitinho lá no livro do Forman, vale a pena olhar por lá. Bom, eu vou começar então a próxima aula no ponto em que nós fazemos a escolha dessa aresta, mas eu vou mostrar um exemplo para vocês da construção, só porque é em cima do mesmo gráfico que nós vimos antes, e eu acho que deve estar fresco na memória ainda como é que nós fizemos o outro caso. Então veja, lembra que nós escolhemos o vértice A e fomos procurar qual era a aresta leve do corte correspondente só ao vértice A, e nós olhamos para as arestas AB e AH, escolhemos a aresta AB porque tinha peso 4. Agora nós vamos olhar para esse grafo como se ele não tivesse arestas, ou seja, as sementes estão plantadas em todos os vértices. Então a floresta inicial só tem vértice e não tem aresta. E agora eu quero unir duas dessas árvores dessa floresta numa árvore só. E para isso eu vou procurar qual é a aresta mais leve. Então perceba, Kruskal, o algoritmo de Kruskal, ele vai na árvore e procura logo de início a aresta mais leve do grafo. Certo? Que era aquilo que eu observei quando essa mesma aresta GH foi escolhida. Eu disse, veja, Prim não escolhe, não tem pressa de escolher essa aresta leve. Essa daqui, tá? A aresta de menor custo do grafo. Ela eventualmente vai ser escolhida. Então escolhemos essa daí e veja que agora o grafo ele contém essa floresta constituída da árvore GH e mais as outras árvores que são vértices isolados. Então, qual é a próxima
aresta de menor custo do grafo. Bom, eu tenho duas, CI e GF. E posso escolher qualquer uma das duas. Eu vou escolher arbitrariamente uma, CI. E agora eu tenho essa árvore e essas árvores de um vértice só, sem aresta nenhuma. E agora, qual é a aresta mais leve do grafo? A aresta mais leve do grafo vai ser a aresta GF. Então agora eu tenho essa árvore e essas árvores na floresta. Vamos mais um passo, vamos escolher a próxima, é a aresta AB. A próxima é a aresta CF. Então veja, no momento aqui anterior, nós temos essa árvore, esta e essas duas. E aqui nós podemos escolher então essa aresta de custo 4. Então agora o grafo contém essa árvore e essas duas. A próxima aresta a ser escolhida é a aresta de menor custo do grafo, que é a aresta IG. Mas a aresta IG não pode ser incorporada. Primeiro porque ela não é uma aresta de corte. Ela é uma aresta que liga dois vértices que fazem parte da mesma árvore. Ela cria um ciclo. Então veja, o algoritmo de Kruskal vai ter que tomar esse cuidado de garantir que a aresta escolhida, embora seja a próxima aresta de menor custo do grafo, que ela não seja uma aresta que destrói o fato de que o objeto final que nós queremos tem que ser acíclico. Então ela não pode formar ciclo com nada. Então a aresta 6 não é escolhida. Então veja, na árvore geradora mínima, que nós vamos construir, a aresta 7 que liga CD vai ser escolhida, mas a aresta 6 que liga IG, que tem custo menor, não será escolhida, porque se ela for, ela forma um circuito e ela é a maior aresta desse circuito. Então ela realmente não pode fazer parte de nenhuma árvore geradora mínima. Então escolhida essa aresta de custo 7 ligando CD, a próxima aresta de custo mínimo seria IH, mas IH também forma um ciclo, não vai ser escolhida. A próxima aresta de custo mínimo liga A e H, que tem custo 8, não forma ciclo, ela pode ser incluída. E se nós olharmos agora, a árvore até este momento é constituída desse conjunto de vértices, e nessa floresta nós temos mais uma outra árvore, que é a árvore constituída só de E. Então agora a próxima aresta de menor custo é de custo 9 ligando D e E. Ah não, tem a anterior que não é processada, que não é incorporada, que é a aresta BC de custo 8. E depois sim a aresta DE, e agora eu já tenho a árvore. Eu ainda poderia continuar consultando as demais arestas, né, que são a aresta de custo 10 e a aresta de custo 11, e isso me levaria a perceber que eu só formo ciclo, então eu não as incorporo e acabou-se. Tem a 14 também. Tá? Então na próxima aula nós vamos continuar a partir desse slide aqui, nessa versão aí simplificada, que depois nós vamos melhorar do algoritmo de Kruskal.